Oi, gente. Em uma cerimônia para anunciar investimentos nos estados, no Palácio do Planalto, Tarcísio de Freitas acabou elogiando o PAC e o Programa de Aceleração do Crescimento e irritou profundamente os bolsonaristas nas redes sociais, que ficaram muito bravos, consideraram uma traição, Tarcísio é traíra, nos traiu, enfim. Eu vou falar sobre isso e vou mostrar para vocês a fala do Tarcísio. Lula também falou e ensinou pro Tarcísio, deu uma aulinha ali, deu uma cutucada, porque diz, olha Tarcísio, para isso é que serve banco público, tá vendo que não dá para privatizar tudo? É importante banco público para esse tipo de coisa. Lula também deu cutucadas no Bolsonaro, né? E no Roberto Campos Neto. A do Roberto Campos Neto foi, assim, deliciosa. Eu vou mostrar aqui para vocês as falas de Tarcísio e de Lula e reagir e comentar. Vamos assistir e comentar. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Bom, primeiro vou repetir o ministro Rui Costa, dar o bom dia, porque afinal de contas não almoçamos. Segundo, vou cumprimentar todos na pessoa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu estou levando um mau cheque. Deve ser por isso, presidente. Mas, de fato, a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso. Projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes, para a realização da COP, para a infraestrutura do Mato Grosso do Sul, né, para o saneamento lá no Ceará. Ou seja, projetos que vão gerar, como o ministro Rui falou, compra de material de construção, vão movimentar o comércio, vão movimentar a indústria, vão gerar emprego. São mestres de obra, são carpinteiros, são armadores, que terão a oportunidade de trabalhar. E tem uma transformação importante que vai acontecer. Aqui, por exemplo, estamos falando do financiamento do trem Intercidades, Campinas-São Paulo. E quando a gente estava negociando esse financiamento lá no BNDES, tive a oportunidade de conversar com o presidente Mercadante, né, da esperança que isso trazia, de um projeto que é muito antigo e que agora está sendo viabilizado. Projeto muito antigo que agora está sendo viabilizado, não é, Tarcísio? O Tarcísio está tentando salvar a gestão dele lá em São Paulo, que está em queda de aprovação grande, né? Grande, significativa. E, claro, não vai abrir mão do maior cheque, como ele mesmo disse, né? Que justifica por que o Lula escolheu ele para começar as falas, né? Mas vamos seguir. Aqui para o Dever de Justiça fazer o nosso agradecimento a essa liberação e tenho certeza que sonhos e esperanças estão sendo viabilizados a partir dessas operações de crédito e que Deus abençoe todos esses projetos. E agora com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de ouvir a fala do Lula, só para um breve comentário, o Tarcísio de Freitas, ele está irritando os bolsonaristas porque ele sabe que só com o voto bolsonarista raiz não dá para ter carreira política. Então isso daí é um claro exercício de que sabe, que precisa realmente do dinheiro do PAC, sabe que precisa realmente. E esse elogio dele, isso daí é jogo político, né? Só muito claro isso. E que, claro, é uma necessidade do estado de São Paulo ter esses investimentos. Agora o Lula vai dar as cutucadas dele. Vamos ver? Eu tinha pedido o Alckmin falar no meu lugar, porque eu estou com a voz muito ruim. Se eu fosse cantor, eu ia ficar uns 3 meses sem contrato para fazerem um show. E eu também não vou ler o meu discurso, não. Eu só queria dizer uma coisa, o que é a importância dessa fotografia aqui. O antifederalismo foi quase destruído nesse país. Eu nunca concebi alguém querer administrar um país do tamanho do Brasil, com 27 estados e com quase 6 mil municípios, sem levar em conta a existência desses entes federais. Eu nunca compreendi como é que era possível você querer governar sem conversar com aqueles que, junto com você, têm a responsabilidade de dirigir esse país. E esse ato aqui, Tarcísio, tem uma coisa muito importante que eu vou lhe dizer. O Serra era governador de São Paulo. E toda vez que tinha um empréstimo do BNDES, eu ia a São Paulo. E o Serra um dia falou para mim, pô, Lula,
mas isso aqui é um empréstimo, eu vou pagar. Por que você tem que vir aqui? Eu falei, porque se fosse o teu presidente, não tinha esse empréstimo. Tem, porque eu sou presidente. E decidi que o BNDES é parte preponderante no investimento no desenvolvimento desse país, é parte preponderante na execução do PAC. O Banco do Brasil é preponderante, a Caixa Econômica, o BNB e o BAFA. É para isso que existem bancos públicos. É para isso que existe bancos públicos. Lembrou do Serra e deu o recado ali pro Tarcísio. Ele chegou a apontar no Tarcísio. Como que disse, se fosse o Bolsonaro, não ia ter PAC, não ia ter investimento, mas enfim. O Lula também deixou todo mundo meio constrangido ali, né? Mas enfim. É para fazer aquilo que muitas vezes a iniciativa privada não quer fazer. E a iniciativa privada não quer fazer porque é muito investimento, né? Muito dinheiro, né? E às vezes os benefícios não são tão aparentes no curto prazo. E a iniciativa privada, a gente sabe, tem muitos interesses de lucros maciços no curto prazo, né? Quem pensa em coisas de mais longa duração, quem faz investimentos pensando no desenvolvimento para o futuro, são as instituições estatais, né? Até porque fazem planejamentos de mais longa duração, né? Muitas vezes, grandes empresas, o setor privado, faz demissões. Isso aconteceu várias vezes na história mundial. Demite um monte de gente para potencializar lucros de curto prazo, para ampliar os valores distribuídos em dividendos empresariais. Aliás, é um dos motivos porque temos que taxar dividendos empresariais. Em governo Lula, vamos trabalhar por isso também. Mas vamos seguir. Por isso, tanto a Caixa Econômica, quanto o Banco do Brasil, quanto o BNB, quanto o BAFA, quanto o nosso BNDES. A orientação é essa. Prefeito não é bandido. O governador não é bandido. Se ele tiver as contas dele em dia, ele tem direito, sim, de ir ao banco e pedir um financiamento e o banco financiar. Porque no Nordeste, o BNB não financiava mais prefeito nem Estado. Ou seja, não sei então para que serve um banco que quando o Estado está em condições de pagar até do dinheiro, ele não dá. Para que serve? Então, eu acho que isso é uma coisa, para mim, muito sagrada. Muito sagrada. E tem muito a ver com o presidente. Tem muito a ver com a disposição, porque tem gente que não quer que empreste mesmo. Tem gente que acha que o dinheiro do BNDES deveria ser devolvido para os cofres do Tesouro. Quando, na verdade, o dinheiro do BNDES é para investir. Dá para empresário que quer investir, que quer gerar emprego, que quer pagar salário. É para desenvolver esse país. E isso é o que nós estamos fazendo aqui nesse gesto singelo. E não pense que vai ficar só nisso, não. São Paulo, quando a gente for discutir o Rodanel, é mais 7 bilhões. Quando a gente for discutir o túnel, sabe, lá do nosso túnel de Paris, Londres, ou seja, que é do Guarujá Santos, é mais 7 bilhões. E se o Tesouro não tiver dinheiro, o BNDES vai ter dinheiro, o BNDES vai financiar. Porque não é interesse só de São Paulo, é interesse desse país. Eu não quero saber de que partido é o Tarcísio, não quero saber de que partido é o Helder, eu quero saber o seguinte: eles são governadores eleitos, com o mesmo povo que votou em mim. Os prefeitos idem. Então nós vamos tratar todo mundo com muita cidadania, com muito respeito, porque esse país vai surpreender em 2024. Essa ideia de tratar as pessoas com respeito, independentemente do partido, né, é bem diferente de como o Bolsonaro tratou os governadores do Nordeste. Vocês lembram do tratamento do Bolsonaro aos governadores do Nordeste? Especialmente do Nordeste, né? Os governadores eleitos por partido de esquerda, como ele tratou o Flávio Dino. Vocês lembram disso? Eu tenho lembrança dessas coisas, das palavras e dos bloqueios, das dificuldades impostas durante o governo Bolsonaro. Eu tenho essa lembrança. Em janeiro de 2003, eu fui a Hiroshima, numa reunião do G7. E quando eu cheguei a Hiroshima, a senhora que preside o Fundo Monetário Internacional me procurou para dizer: presidente, tudo bem, a situação não está muito boa, o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu quase que eu pergunto para ela: com que informação você fala isso? Por que informação? Agora eu encontrei com ela nos BRIC não, no G20, e eu falei: olha, nós não vamos crescer 0,8%, vamos crescer 3%. E se o juro tivesse mais baixo, a gente cresceria mais. E se os juros estivessem mais baixos, a gente cresceria mais. Cutucadinha no Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Vocês ouviram essa? Foi uma cutucadinha ali, né?
e ali também no pessoal do Banco Central que votou no passado com ele para manter os juros altos. Agora eles estão lentamente diminuindo, porque a pressão veio de todos os lados para diminuir os juros, né? Mas enfim. A mesma coisa é agora. Eu queria alertar para os governadores uma coisa importante. Você já tem tanta experiência quanto eu. O nosso papel muitas vezes é passar otimismo e vender, sabe, criatividade para que a gente dê certo na governança. Eu estava vendo a Luiz Mercadante falar. Falou, emprestamos 4 vezes mais do que o ano passado. Eu estava vendo a nossa presidenta do Banco do Brasil falar, emprestamos 4 vezes mais do que o ano passado. Não emprestamos mais do que os 4 anos do governo passado. Eu estava vendo a Caixa falar, emprestamos mais do que 4 anos. O BNB emprestou umas 4 vezes. O ministro do Transporte este ano está investindo 23 bilhões de reais, que é mais do que os 4 anos do governo passado. Então, ouviram essa? Nesse ano, o investimento é maior do que todo o período Bolsonaro. Em vários setores, em vários locais. O aumento do investimento. E é lógico que isso vai ter resultado, né? Mas enfim. Outra cutucada no governo Bolsonaro. As cutucadas do Lula, né? As detonadas dele foram essas, né? Ele não citou o nome do Roberto Campos Neto, mas falou: se os juros fossem menor, a gente cresceria mais, né? Tá falando governo passado sem citar o Bolsonaro, né? E o próprio Tarcísio, ele falou ali pro Tarcísio, mas se fosse o seu presidente, as coisas seriam diferentes. Mas enfim. Perguntando, olha o pessimismo dos economistas que acho que vai crescer pouco, porque a China não sei das quantas, porque... O jeito é o seguinte, nós não temos que pensar na China, vamos pensar em nós aqui. Quando alguém aqui vai no médico, alguém vai para saber que está doente? Não, vai atrás de uma cura, de um remédio. Vamos criar nós as condições desse país crescer. E esse país pode crescer, sim, em 2024, tanto que cresceu em 2003. Nós temos projetos. Nós temos bancos, nós temos empresários, nós temos disposição de fazer esse país crescer. É preciso parar de chorar e de lamentar. O país será do tamanho da nossa criatividade. Eu chego em casa e não tem comida, eu fico chorando, não tem comida para me comer, sabe? Eu vou ficar na mesa com fome, não vou sair para procurar comida. Esse país vai crescer. Quem estiver apostando que esse país vai ter um decréscimo muito grande no crescimento, eu quero aqui que esteja em dezembro do ano que vem aqui, para a gente ver o que aconteceu. Porque vai aparecer dinheiro privado, vai aparecer investimento externo. É por isso que nós vamos agora para Dubai, vamos para a Arábia Saudita, vamos para o Catar, cheio de projetos, cheio de amor para dar, vamos para a Alemanha. Eu fiz a melhor reunião com a Alemanha desde que eu conheço a Alemanha, de 1980. E depois de 2 mandatos presidenciais, eu nunca vi tanto amor para dar ao Brasil. E nós temos que aproveitar essa possibilidade da transição energética e fazer desse país a maior potência de produção de energia renovável do planeta Terra. Aí sim, hein? Transformar o país na maior potência de energia renovável do planeta Terra. Seria realmente... Tomara, viu, Lula? Tomara. Eu vejo a retomada do Fundo da Amazônia, eu vejo várias iniciativas bem positivas e encaminhando nessa direção é uma coisa que para mim é fundamental. Eu já falei aqui no canal várias vezes que a crise climática, a mudança climática, né, é uma crise muito grave, é uma crise humanitária. E nós, né, eu estou falando do Brasil, os brasileiros e o país tem que ser um líder nesse setor, né? Em termos de produção de energia solar, poucos países vão ter a potência que nós, né? Mas enfim. E se eles quiserem comprar, que venha comprar. Se não tiver dinheiro, a gente tem que correr atrás. Não dá para a gente apenas constatar que não tem dinheiro e ficar quieto. Não, nós temos que ir atrás. Em algum lugar nós temos que ter. Nós temos que mexer com o coração do presidente do Banco Central. Reduz um pouco o juro, que as pessoas estão querendo tomar dinheiro emprestado. Temos que mexer com o coração do presidente do Banco Central para reduzir os juros. Aí eu acho que não é uma questão de coração, não. Aí tem que ser pressão mesmo, que funcionou um pouco até agora. A pressão. Eu tenho o meu abaixo-assinado fora Roberto Campos Neto. Acredito que temos que aumentar a pressão no Congresso, no Senado, para pressionar o Roberto Campos Neto ou para tirar ele, né? A verdade é que sem o apoio do Senado para tirar o Roberto Campos Neto não vai acontecer. E agora que ele está cedendo, né? Agora vai ser bem difícil que ele saia realmente. O governador pode ajudar, fazer pressão, vamos baixar os juros, gente. Dá para fazer os bancos emprestar dinheiro para criar emprego. Quando tiver emprego, tiver salário, o que vai acontecer? Nisso ele tem razão. Se os governadores pressionarem os congressistas
para haver pressão sobre o Banco Central, há uma tendência de queda de juros. Como eu disse, é uma questão política. Tem que haver pressão. Sem essa pressão do Congresso sobre o Roberto Campos Neto, porque quem pode tirar o Roberto Campos Neto é o Senado. Sem a aprovação do Senado, Lula não pode tirar o Roberto Campos Neto depois da aprovação da lei da autonomia do Banco Central. Que eu sou contra. Acho que o Banco Central não tem que ser autônomo à vontade do povo brasileiro e não deve ser separado do poder do presidente. Eu não concordo. Mas, enfim, é a lei que foi aprovada, temos que respeitar. Então, diante disso, ele convoca os governadores. Querem juros mais baixos? Pressiona o Congresso para pressionar o Banco Central. Né? Tá correto. A indústria paga salário, o povo vira consumidor, o comércio compra da indústria e vende para o consumidor. O que vai acontecer como resultado? A economia vai crescer. Pois é, Lula dando recados, gente. Mas é isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.